Quando a gente fala de fundamentos da Umbanda, fundamentos religiosos, a gente tem que entender que a base fundamental o fundamento, ele é aquilo que te dá base, alicerce, estrutura. É tudo aquilo que a gente pode considerar que forma e caracteriza a Umbanda, e até mesmo que distingue ela de outras religiões. Então, o fundamento é basicamente isso, é tudo aquilo que dá alicerce, que dá base, que dá estrutura para a religião. E existem fundamentos em todas as religiões. A Umbanda não é diferente. Ela tem seus fundamentos próprios, tem coisas que são inerentes da Umbanda. Coisas que são também, digamos assim, iguais em outras religiões, né? E a gente fala da incorporação do orixá, é uma relação tanto umbandista quanto candomblessista, por exemplo. A gente pode até entrar em outras religiões que também tem a santeria, e tem mais algumas aí que a gente sabe que tem incorporação de orixá. Mas a forma com que se processa na Umbanda está no seu fundamento, está na sua estrutura. Principalmente, aí falando dentro dos fundamentos, o entendimento do que é um orixá na Umbanda é um, e em outras religiões muitas vezes é outro, diferente. Então, essa relação dos entendimentos, do ato de como acontece, de como se alicerça, de como se isso se sedimenta dentro da religião, e inclusive que influencia tanto na ritualística quanto na construção do terreiro inteiro, e também na sua liturgia, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente explica e também da aula, está relacionado aos seus fundamentos. Então, a gente tem 3 tipos de fundamentos umbandistas que dão todo esse alicerce para a nossa religião. Então, a gente tem os fundamentos doutrinários ou filosóficos, que estão relacionados totalmente à forma na qual a gente tem o entendimento sobre a religião. Os litúrgicos ou ritualísticos, que fazem com que a gente estruture o trabalho umbandista, e a gente tem os fundamentos materiais ou estruturais, que são justamente aquilo que eu tenho que ter dentro de um terreiro e aquilo que eu também não preciso ter. Em cada um deles eu vou abordar um pouco mais para que isso fique claro. Quando a gente fala, por exemplo, de fundamentos doutrinários, a gente sabe, por exemplo, um deles mais fácil é que a Umbanda é uma religião brasileira, fundada no Brasil, por um brasileiro, no caso, como eu contei na aula passada, por Zélio Fernandinho de Moraes. Quando a gente fala, por exemplo, um outro fundamento doutrinário é que a Umbanda ela é uma religião mediúnica, manifestadora de espíritos. Isto é um fundamento doutrinário, porque isso daí está na base estrutural da própria religião, está lá. A Umbanda não acontece, nem se processa, se não tem incorporação. Se não houver, por exemplo, alguém trabalhando incorporado, a gente pode estar fazendo uma reunião, a gente pode estar fazendo um culto coletivo, mesmo sem incorporação pode ser feito através de uma oferenda, através de uma firmeza com várias pessoas, até pode, não precisa necessariamente ter uma incorporação. Até mesmo uma reza coletiva, mas isso não necessariamente é um trabalho de Umbanda. Pode ser considerado? Pode, em paralelo com o trabalho essencial, que no caso é a gira. Então, para ter giras de Umbanda, necessariamente precisa de incorporação. Então, é um fundamento base estrutural da religião. Outros fundamentos, como, por exemplo, aquilo que eu falei na aula passada sobre o pai Zélio Fernandinho de Moraes, com aqueles que sabem mais, nós aprenderemos, com aqueles que sabem menos, nós ensinaremos e ninguém viraremos as costas. É uma relação de um fundamento doutrinário da Umbanda, da qual você não distingue pessoas, você não faz diferença de quem entra na sua casa ou mesmo de quem trabalha na tua corrente. Não tem diferença, seja ela de orientação sexual, de sexo mesmo, de gênero, de cor, de raça. Não se faz distinção de pessoas. Dentro da Umbanda não existe isso. Então, indiferentemente daquilo com que você se identifique, você é sempre e será acolhido dentro da religião. Dentro da religião umbandista, um dos fundamentos principais é que ela é uma religião monoteísta, ou seja, a gente acredita em um Deus. Isso é uma coisa que precisa às vezes ficar claro para o pessoal. A Umbanda não é uma religião politeísta.
politeísta que acredita em deuses. E aqui eu não tenho necessariamente uma religião completamente politeísta para exemplificar. Porque mesmo quando a gente tem a religião, por exemplo, a grega ou a romana, que tinham divindades, no caso da grega você já deve ter ouvido falar, tanto nos titãs quanto nos deuses gregos, Zeus, Apolo, Afrodite, Poseidon, Hades, e Nêmesis, e por aí vai. Todos esses são deuses cultuados na religião ou na cultura grega, mas que também são em si divindades, pois eles não são necessariamente deuses individuais. Existe um deus primordial dentro da religião ou da cultura grego-romana, porque a romana ela se baseia basicamente na grega, ela tem a mesma estrutura, tanto de Gênese quanto da relação das divindades, tanto que elas têm correlação, né? Quando a gente fala, inclusive, do Cupido é um nome romano, de uma outra divindade. Entre os deuses romanos mais conhecidos, a gente sabe de Marte, a gente sabe de Netuno, a gente sabe de Urano, a gente sabe... Urano não, perdão. A gente sabe de Vênus, a gente sabe de Minerva. Então, isso é uma relação só cultural para vocês entenderem. Essas duas religiões, na verdade, eles têm um deus primordial, no caso, só lembro o nome da grega, que é o caos em si, ele é o deus primordial de tudo. Depois vem o próprio, como é que fala? Depois eu esqueci quem que era. Mas o caos é o próprio Deus, o início dele é gerador, por exemplo, do universo e da criação. Na base teóloga por exemplo, da cultura grega e basicamente da romana não muda muita coisa. Quando a gente pega, por exemplo, a cultura egípcia, ela também tem um deus primordial. Se eu não me falha a memória, posso estar errado, é Ra, né? E a partir dele, ele tem os seus filhos, que na verdade seriam as suas divindades. E aí a gente conhece um monte, Anubis, me falhou a memória agora, vou dizer. Horus, Anubis, próprio Sete, a Nêmesis também está lá com uma outra, tem um nome igual, mas tem uma outra divindade. Mas a egípcia segue mais ou menos essa mesma base. Existem outras também, religiões, que também têm essa mesma base estrutural, que é muitas vezes considerado pelos teólogos como monopoliteísta. A Umbanda pode ser considerada dessa forma? De uma forma técnica, ela até pode ser considerada dessa forma, quando a gente fala que ela é uma religião monopoliteísta, porque existe um Deus criador de tudo e de todos, que comumente na Umbanda a gente se refere a ele como Olorum, que é um nome que vem da cultura Iorubá, que é uma derivação de Olodumaré, que é o significado dessa palavra é o Senhor dos Destinos, e Olorum seria o Senhor do Céu. Orum, na língua Iorubá, é céu. O Orum e o Aie. Aie é a terra, no caso, né? Então, Olorum é o Senhor do Céu. Olodumaré, que é mais falado no candomblé do que na Umbanda, mas tem terreiros, por exemplo, que adequam também o nome Olodumaré, não está errado. Tá? Significa o Senhor dos Destinos. Na religião bandista, a gente também se adequa a palavra para se referenciar a Deus como Olorum. Mas você pode falar Deus? Pode, não tem problema nenhum. Nós acreditamos, então, que existe um Deus criador de tudo e de todos, que é Olorum. E a partir de Olorum, da manifestação do próprio Olorum do seu exterior, é a manifestação de suas qualidades divinas, que dá origem, então, às suas divindades, que são os orixás. A gente acredita, por exemplo, que Olorum é o criador de tudo e que a partir dele você tem essa manifestação das suas divindades como qualidades vivas divinas dele. Mas cada uma dessas divindades não são um Deus separado do Olorum, um Deus separado do próprio Criador. Na verdade, são partes indissociáveis dele, ou seja, você não consegue tirar dele, não se separa de Deus, não é algo externo, diferente dele. É em si ele, a manifestação dele de pelo menos uma parte dele. E individualizados, que sim, pode ser individualizado, mas é indissociável. Aí é uma coisa diferente da outra. Mas manifestado, então, é uma qualidade viva divina. Por exemplo, a qualidade da ordem, a qualidade da ordenança divina, da lei maior manifestada, que é o Pai Ogum, a qualidade da fé universal, que faz com que a gente desenvolva esse sentido
de acreditar, de ser fiel, leal, de seguir. Tudo isso está relacionado, da lealdade, inclusive, está relacionado tanto ao sentido da fé quanto ao sentido da lei. Todos esses sentidos que estão relacionados a essa qualidade divina manifestada de Deus, a gente conhece aqui como Oxalá. Entenderam mais ou menos essa brincadeira? Então, assim, a gente acredita que existe um Deus Criador, as suas divindades se manifestam a partir das qualidades divinas dele e que nos sustentam, que nos amparam. Então, aí a gente tem um culto às divindades, juntamente com o culto a Deus. Aí é empregado muitas vezes esse nome, monopoliteísta. Mas você pode considerar monoteísta também, porque está dentro, não está fora. Dentro da religião umbandista, a gente tem como fundamento acreditar que sim, nós temos um protetor astral, que nós nos referimos a ele como anjo da guarda. Sim, se acredita, sim, se acende vela, sim, é na sua casa, pode ser no terreiro também, não tem problema nenhum. Mas que a gente tem esse grande guardião, esse protetor astral, esse ser de sétima esfera, de consciência celestial, que sim atua em nosso favor, nos ajuda, nos auxilia, nos mantém. Isso faz parte da religião bandista. E talvez o fundamento principal também dessa história é: nós temos 7 linhas de Umbanda. Isso é fundamento da religião, que são, na verdade, em si, as 7 manifestações vivas e divinas do nosso divino Criador. Que são, em si, as 7 manifestações dos 7 sentidos da vida, de 7 virtudes primordiais, de 7 elementos primordiais, que dão origem a todos os outros que a gente conhece aqui na criação. Isso é parte integral da religião umbandista, desde a sua fundação por Paisélia Fernandinho de Moraes, o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Desde ele já se falava das 7 linhas de Umbanda. Isso não foi colocado depois, não foi trazido por ninguém. Na sua fundação, no seu início, já se falava das 7 linhas de Umbanda.